né? Se a gente for pensar o Pablo quando chegou no Corinthians. Ah, o Pablo era um pereba? Não, não é isso. Mas o Pablo estava meio ali, veio da França, estava quietinho, não tinha um monte de gente falando sobre o Pablo. O Corinthians foi lá, pegou, cresceu. Tanto que está até na seleção brasileira. O próprio Balbuena também. E outros zagueiros, se a gente for ver desde a época do Tite, a mesma época, inclusive, em que o Carille já estava lá, Chicão, o próprio Castan, eles não crescem quando tem um sistema defensivo, o zagueiro não cresce quando tem um sistema defensivo tão bem formado como... Encontro com o pai do Leandro Castan. Vamos antecipar a renovação, ao invés de terminar dezembro do ano que vem, dezembro de 2020. O mesmo argumento será usado com o Maxi Lopes, outro jogador que vem sendo assediado pelo mercado. E o Henrique? Na reportagem ali ele foi citado. Continua, não continua? O Eugênio fez até uma comparação agora há pouco, dizendo que a expectativa, a cobrança, às vezes é diferente de um clube para o outro. Eu lembro do Henrique no Fluminense, passou pelo Palmeiras também antes, foi inclusive convocado pelo Felipão para a Copa do Mundo em 2014, e o Henrique agora no Corinthians. Também percebo muita corneta, às vezes, de torcedor em relação ao Corinthians, em relação ao Henrique. Esse torcedor exagera? Veja, quando o Henrique fazia a dupla com o Balbuena, não havia tanta cobrança, né? Porque estava encaixado. O Balbuena dava aquela segurança e o time, ainda com o Carille no comando, conseguia trazer a tal proteção. O Henrique jogava sem tanta necessidade, né, de se afirmar. E aí, com a mudança do time, ele acabou sendo cobrado também, assim como o Léo Santos, que entrou e cometeu algumas falhas importantes. Eu acho que passa muito pelo sistema de jogo como um todo, né? Como você colocou ali. E quem está pronto para dar essa proteção? Porque, se a gente olhar hoje, você tem o Ralf, você tem o Douglas, o Gabriel, né, ali no meio. O Richard foi anunciado oficialmente hoje, está chegando. Será que... E aí... Tem que ver quem vai participar pelo lado do campo, né? Para ajudar na marcação também. São importantíssimos. O Romero fez muito isso. Lembra do Jorge Henrique. Exatamente. O próprio Romarinho. Então ele tem que compor isso daí para fazer a tal proteção à defesa. É uma química que ele vai ter que achar. Mas, sinceramente, acho que o Henrique é um exemplo parecido com o Castan. É um jogador que você vai buscar, que não estava brilhando, estava ali fazendo um feijãozinho com arroz, mas no Fluminense já era cobrado, já era criticado por parte da torcida. Aí você vai buscar porque é um jogador experiente, tem passagem pelo futebol internacional, seleção brasileira. Coloca aqui o Henrique, caro. Coloca aqui o Henrique. Agora, eu acho que é um movimento parecido. Traz o Castan, não porque está arrebentando, mas é porque é uma oportunidade. É uma oportunidade de mercado, a gente coloca aqui. Hoje surgiu um nome nas redes sociais. Surgiu, sinceramente, não vou dar o crédito porque eu não sei quem trouxe a informação inicial, mas a gente fica nas redes sociais e quando pipoca um nome, especialmente quando esse nome é do mercado sul-americano, vem um monte de pergunta aqui nas minhas redes sociais. Quem manda ser o Capitão América? E aí o nome é do... Me desculpe a pessoa que trouxe a informação inicial, não sei quem é, mas estou falando porque quando a gente começa a responder é porque alguém deu a notícia. Juan Escobar, zagueiro do Cerro Porteño, paraguaio de 23 anos, ex-jogador do Deportivo Capiatá. Zagueiro. Jogou Libertadores desse ano. O Cerro Porteño foi eliminado pelo Palmeiras, né? A gente lembra. Até num jogo difícil, complicado, né? Sim, teve a expulsão do Felipe Melo. Sim. E depois o Cerro Porteño caiu de produção no Campeonato Paraguaio, terminou em segundo lugar, mas sem muito brilho. Eu acho que é uma tentativa de clonar o Balbuena, né? Que era do Libertad também no futebol paraguaio. O Gustavo Gomes. Gustavo Gomes do Palmeiras agora. O Escobar é um zagueiro forte, físico, velocidade, marca duro, chega junto. Acho que é uma aposta interessante. Acho que é uma coisa diferente. Você está pegando um jogador jovem ainda, projetando esse jogador, quem sabe, para negociar no futuro. Vira investimento. Europeu, vira investimento ao invés de... Desculpa, qual que é o nome? Juan Escobar. Juan Escobar. Joga no Cerro Porteño. Paraguaio. Estão querendo reeditar Gamarra. Um nome que Balbuena. Semana passada foi especulado no Independiente da Argentina. Havia a notícia que veio da Argentina é que havia um interesse, mas a coisa não foi fechada ainda. E hoje surgiu, pelo menos nas redes sociais, essa curiosidade por esse jogador, que eu acho que é uma aposta interessante, seria uma aposta interessante para tentar buscar esse caminho. E é
uma empolgação até natural, que eu acho, do torcedor corintiano, por essa tradição, já que o time que já teve Gamarra brilhando, Balbuena foi campeão também brasileiro jogando bem. Tem o Romero agora, que é paraguaio, não é zagueiro, mas é paraguaio lá na frente também. Paraguai se dão bem no Corinthians. Exatamente, por que não? Tweets na tela aqui do Boa Tarde Fox. Vamos dar uma olhada, a participação da galera, trazendo suas opiniões, comentários, cornetagens e etc. Como o Lucas. O melhor Corinthians era de 85, olha aí. Juninho, De Leon, Vladimir, Dunga, Birubiru, Arthurzinho. Se eu não me engano, esse Corinthians tinha também Serginho Chulapa. Não era o Corinthians, como é que era? Era tipo um time de galácticos do Corinthians. Tinha um outro... Só consultando a minha... Tinha um outro nome. Minha internet, porque eu não lembro. Termo. Mas era um Corinthians de muitas estrelas. Juninho, zagueiro que jogou na Ponte Preta. O Nelson também traz a opinião dele. Para mim, o melhor foi de 2012. Ficou marcado pela conquista da Libertadores da América. Realmente foi um Corinthians histórico. E o Thiago Cruz, o maior Corinthians que eu vi foi o de 2000, sem dúvidas. Acabou a discussão. Sem dúvida, acabou a discussão. Não adianta. O Thiago já botou um ponto final. Olha o Rafael aí, Fábio. Rafael Justino, o melhor Corinthians para ele é o campeão da Série B. Pois sem esse título, jamais aquela sequência teria acontecido como a primeira Libertadores. Mano Menezes era o técnico da Série B, né? Corinthians de 95, campeão para o Jairo Cândido Rabelo, campeão da Copa do Brasil, em cima do Grêmio na raça. Vai, Corinthians! Para ele foi o melhor Corinthians que ele viu jogar. Olha, e o último aí, Abel? Jairo é nome de Jairo goleiro Cândido do Corinthians. Rabelo, histórico. Esse aqui você já leu. Já, esse foi o do de 95. Tá certo, tem mais um? Vamos então, mas agora a gente tá falando de São Paulo, né, de Corinthians. Tá falando de conquistas. Olha onde está, olha o cenário que Diego Bertozzi escolheu para bater papo com a gente. Tem muita conquista por aí. Se você olhar para um lado, você vai enxergar um título. Olhou para o outro, outro título. Aí respira título no Pacaembu. Não é isso, Diego Bertozzi? Seja muito bem-vindo. Valeu, Fábio Azevedo, Abel, Eugênio. É a casa de todos os paulistas, né? O bom e velho Pacaembu. E nada melhor do que este cenário aqui para falarmos sobre as movimentações dos grandes times paulistas para 2019. Eu estou ouvindo aí vocês falarem sobre o Corinthians. Vamos começar então pelo Timão. O time confirmou hoje o que já vínhamos dizendo aqui no Boa Tarde Fox, a contratação do volante Richard, que inclusive fez o gol da vitória do Fluminense sobre o América Mineiro na última rodada do Brasileirão. O Corinthians não revela os valores, mas a informação que temos é de que o Timão adquiriu aí os 50% dos direitos econômicos do Richard, que pertenciam ao Fluminense, e parte dos outros 50% ligados ao time do interior aqui de São Paulo, o Atibaia. Ele é o quinto reforço do Corinthians para 2019. Foram contratados o lateral direito Michel Macedo, o atacante Gustavo Silva, eles inclusive já foram apresentados e treinaram com o elenco nesta temporada, o atacante André Luiz, que jogou a Série B do Brasileirão pela Ponte Preta, e no comando técnico ele, Fábio Carille, confirmado na última sexta-feira o retorno do Carille, que conquistou 2 títulos paulistas e um brasileiro pelo Corinthians. Agora, um nome que já tem o aval do novo técnico corintiano para jogar aqui é o do Leandro Castan. O Carille só volta ao Brasil no fim do ano, mas a distância já vem conversando com a cúpula corintiana para a montagem dessa equipe, e o Leandro Castan tem o aval do Carille. Você viu aí, eu estou ouvindo também as informações trazidas pelo Fábio Azevedo, os trunfos do Vasco para que o Leandro Castan continue em São Januário, mas o Corinthians segue interessado e vai conversar com o pai e empresário do Leandro Castan, porque ele também tem uma história aqui no time do Corinthians. O Vasco quer segurá-lo e o Corinthians busca, além do Leandro Castan, um meia. O Timão monitora essa situação do Thiago Neves lá no Cruzeiro, mas é uma negociação complicada porque tem a concorrência do Grêmio, também do Santos, e o Corinthians abriu uma negociação agora com o equatoriano Sornosa, 24 anos, tem contrato com o Fluminense até o fim do ano que vem, fez uma temporada irregular, mas
é um jogador que tem características que hoje são importantes no elenco que o Corinthians tem. Faltam as características de um meia para atuar ali em conjunto com o Jadson, até mesmo substituir o Jadson. Então, o Sornosa aparece como uma possibilidade para o Corinthians no ano que vem, pessoal. Posso acrescentar uma informação? Porque eu acabei de falar com uma pessoa que estava aqui no celular mandando a mensagem enquanto o Bertozzi estava falando. O pai do Leandro Castan acaba de chegar ao Rio de Janeiro para uma reunião com o presidente do Vasco, Bertozzi. E a informação que a pessoa acabou de passar é: nada vai mudar e ele vai seguir no Vasco. Vamos aguardar se o pai do Leandro Castan está chegando ao Rio de Janeiro para efetivar essa sequência, uma prorrogação de contrato, ou um reajuste apenas salarial, ou os dois, reajusta mais uma antecipação de renovação, mas a informação que eu tenho acaba de chegar. Fábio, repete, é importante. Pai do zagueiro Leandro Castan acaba de chegar ao Rio de Janeiro para a reunião com o presidente do Vasco. Segundo a pessoa me disse, nada vai mudar e ele vai seguir no Vasco. Aí perguntei, reajuste salarial, uma antecipação de renovação de contrato, estou aguardando a resposta aqui. Boa. Em cima do fato, acabou de chegar o pai dele ao Rio de Janeiro. Sim. Diga, Bertozzi. Pois é, na despedida do Emerson Sheik, o Leandro Castan, ele não deixou claro a preferência dele, mas disse que já tomou uma decisão e que comunicaria essa decisão ao pai dele, que levaria essa vontade do Leandro Castan à diretoria do Vasco. Então, essa reunião que estava até prevista para hoje, pelo jeito vai acontecer, Fábio. Exatamente. Então vai daqui a pouquinho acontecer, porque o pai dele está chegando, está indo do aeroporto até agora a sede do Vasco, enfim, o local da reunião, não sei se vai ser na sede do Vasco mesmo, ou se vai ser no escritório com o presidente fora, mas enfim, veio ao Rio de Janeiro para essa reunião, para bater o martelo e passar à vontade do Castan as exigências ou considerações que queira fazer para seguir no Vasco ou para sair negociando o pagamento da multa também. O Bertozzi citou um interesse pelo Sornosa do Fluminense. Nos últimos tempos também tenho percebido um certo tom de cornetagem do torcedor. A corneta tem em todos os clubes, né? E o jogador não vai estar arrebentando sempre, o Fluminense também não era um time tão acertado. Mas eu percebi o Sornosa no início, num certo momento no Fluminense, com mais destaque e já meio apagado. Até alguns jogos na reserva, né? Na última temporada. Terminou o último jogo, ele começou no banco. No banco de reservas. Será que seria um reforço legal para o Corinthians? Como opção para o Jadson, para jogar junto com o Jadson? Eu acho que isso é importante, né? Ou para jogar junto, como o Rodriguinho jogava em alguns momentos, ou numa eventualidade do Jadson não estar bem, ele ser o jogador que faça esse papel. O Sornosa tem boa técnica, tem boa qualidade. Acho que ele sucumbiu um pouco no time do Fluminense numa equipe que baixou de produção. Mas, de repente, no Corinthians, num outro ambiente, num time que esteja mais arrumado, mais competitivo, em que a cobrança seja maior, isso pode puxar o jogador para cima. Qualidade técnica ele tem, faltou regularidade ao longo do ano, mas a gente sabe as dificuldades que o time do Fluminense teve. Não foi o único, o Sornosa, a oscilar ao longo do ano no Fluminense. A gente vai pegar o Luciano, vai pegar o próprio Everaldo, que chegaram no meio da temporada, tiveram um momento bom e caíram. O Ayrton Lucas. E a gente vai pegar vários jogadores do Fluminense e perceber que eles não mantiveram pegada o ano inteiro. Eu acho que muito pelo ambiente do clube. E, de repente, num Corinthians mais estruturado, exatamente, pagando em dia, competindo com uma exigência de grandes títulos que o Fluminense não tinha esse ano, pode ser que ele acorde, né, e suba um pouco o nível e mantenha regular por cima por mais tempo. Diga lá, Bertozzi, Diego Bertozzi, o que mais você tem para trazer para a gente nesse palco maravilhoso? Paulo Machado de Carvalho, o nosso Pacaembu. O nosso Pacaembu, Abel. Pois é, vamos falar do campeão brasileiro, o Palmeiras. O Palmeiras que está se movimentando bastante para a temporada 2019. Já contratou o volante Matheus Fernandes, que estava no Botafogo, o meia Zé Rafael do Bahia, o atacante Arthur Cabral, renovou o contrato do Mike. Mike estava emprestado pelo Cruzeiro, agora fica em definitivo na equipe do Palmeiras. Contrato aí válido por 5 anos, mas o Palmeiras ainda busca um ponta. Então, especulou-se o nome do Gabigol, não evoluiu, ele vai se reapresentar em Inter de Milão, e também de um possível retorno do Keno. O Keno está no futebol do Egito